A arte de se relacionar é uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida. E certa vez um rapaz perguntou para mim assim, como fazer para ser um bom pai? Talvez porque ele me considerasse um bom pai. Eu nunca havia pensado nessa pergunta, mas fiquei com ela martelando na minha cabeça e cheguei à conclusão de que bom pai é aquele que aprende com seu filho. Porque não tem como você se preparar para a paternidade, não tem como você ser pai antes de ter um filho. E quando você tem um filho, é ali, na hora, na prática, conforme vai vivendo, que você vai aprendendo a ser pai. Então é aprender com o filho. E esta habilidade que precisa ser desenvolvida. E eu guardei na minha história, e tenho bem vívida na minha memória, uma lição profunda que aprendi com meu filho quando ele tinha por volta de 4, 5 anos de idade. Havia algumas regras na minha casa e naquela época ainda aquela pedagogia de você dar umas palmadas no filho, estava tudo em ordem, não havia nenhum problema e era o que eu adotei, nós adotamos na nossa casa. E havia algumas regras, poucas regras que isso deveria acontecer. Certa vez eu cheguei na minha casa e vi meu filho infringindo essa regra. Ele estava segurando a irmã dele, estava forçando a irmã dele por alguma razão que eu não sei o que era, e eu havia proibido ele de usar a força contra a sua irmã mais nova. Nesse momento eu entrei e disse, olha, vai direto lá para o banheiro, levei ele, ele tentou falar e dizer assim, pai, eu não deixei ele falar. Pai, mas sabe o que? Eu não deixei ele falar e fui taxativo. Dei lá umas 2 palmadas nele e então saí e fui para o meu quarto. Quando cheguei no quarto, a minha esposa me chamou e fechou a porta e disse assim, você errou, ele não era o culpado. Culpado só se for para livrar ela de levar uma bronca sua, porque ele estava protegendo a irmã. Aquilo ali para mim foi muito difícil. Falei, e agora? Ele tentou me explicar, ele tentou dizer e eu não deixei. Mas eu já havia aplicado a ele o castigo. Voltei lá, ele estava no quarto, estava chorando, choramingando, e aquilo cortando meu coração profundamente. Chamei ele de volta para o banheiro, porque lá havia um ritual e era sempre no banheiro. Quando ele estava ali no banheiro e ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava surpreso, com os olhinhos arregalados, eu olhei para ele, eu já estava sem camisa porque eu ia tomar banho, eu olhei para ele e falei assim, eu fiz uma coisa muito feia, muito má com você. Eu apliquei um castigo e sua mãe me falou que você estava certo, então eu estava errado. Logo eu sou merecedor de castigo. Aí eu peguei o meu cinto, dobrei, entreguei na mão dele e disse assim, agora você pode bater com todas as forças nas minhas costas. E quantas vezes você quiser, porque eu mereço esse castigo. Ele olhou espantado para mim e disse, pai, eu não posso fazer isso. Você é meu amigo. Nessa hora foi uma lança que penetrou meu coração. E eu aprendi com meu filho sobre confiança. Aprendi com meu filho sobre a oportunidade da pessoa de falar, em que eu tenho que ouvir. Em dar a oportunidade da pessoa se explicar, se defender. E não ter um juízo condenatório precipitado. E não estabelecer um preconceito simplesmente porque eu vi uma cena. Eu preciso submeter o que eu vi e o que eu ouvi também a um juízo e a um julgamento. Aprendi com meu filho sobre fidelidade e, acima de qualquer coisa, a confiança na amizade. Talvez essa seja a mais importante lição para ser um bom pai. Aprender com o filho. Desenvolva a habilidade de aprender com seu filho. Vai ser um momento maravilhoso. E não tenha medo de admitir as suas fraquezas e as suas limitações. Sabe por quê? Paulo certa vez disse que Jesus falou para ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós podemos experimentar uma graciosidade de Deus se entrarmos em contato com as nossas fraquezas, admitirmos as nossas limitações, aprendemos a ouvir. Mas a ser pai, aprendemos a ouvir os nossos filhos.